Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre vida saudável. E sobre isso eu converso com a Health Coach Paty Ferraz. Tudo bem, Paty? Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, boa noite. Vamos começar explicando o que é uma Health Coach. Existe então uma profissão agora que ajuda as pessoas a serem mais felizes, é isso? Sim, sim, sim. É uma profissão que está justamente voltada para entender o ser humano como um todo e ajudar no processo de mudança de hábito, por exemplo, em direção a uma vida mais saudável. Né? A gente sabe que uma vida saudável ela depende de alguns pilares importantes, entre eles relacionamentos, atividade física, uma carreira ou um objetivo de vida e espiritualidade, não necessariamente uma religião, né? Mas uma conexão com algo maior. E como base, no meu caso, a alimentação. Então, Assim, você tratar corpo, alma e espírito. exatamente, exatamente. Para justamente conseguir chegar no meio do caminho e ter uma vida mais feliz. Porque a gente vive estressado, né? Se tem uma coisa que hoje em dia todo mundo... Você fala, oi, tudo bem? Ai, tô tão cansada. Ai, tô cansada. Ai, tô cansada. Ai, tô atrasada. É sempre assim. Ai, não fiz. Exato. E aí as pessoas se perdem nessa questão toda. E muitas vezes o olhar do Health Coach, ele vai justamente conseguir enxergar de fora toda a situação, a maneira que aquela pessoa vive o seu dia a dia, pontuar algumas coisas e também na alimentação sugerir como que ela pode melhorar aquilo que ela já está fazendo ou trocar algumas coisas que ela está fazendo muito errado, entendeu? Qual seria a diferença dos outros tipos de coach? Hoje a gente escuta muito falar, né, sobre coach. Parece que todo mundo é um pouco coach. Qual é a grande diferença, então, Paty, que a gente tem? Eu acho que nesse caso, essa formação eu fiz fora do Brasil, no Instituto de Nutrição Integrativa de Nova York, e eles têm uma abrangência muito grande com esses 4 pilares que eu te falei e a base alimentação. Então, a gente sabe que tem os coaches de vida, então, assim, muitos deles não trabalham a questão da alimentação e o Health Coach, ele vai a fundo nessa questão também. Não como um nutricionista, por exemplo, nós trabalhamos em parceria com nutricionistas, com médicos, com psicólogos, porque o trabalho é a mudança de comportamento, transformar, né? Ajudar a pessoa a chegar na essência dela de verdade, né? O que é a essência? Onde que está? A gente se perde muito nisso, né? Eu acho que esses dias eu estava falando com alguém, falando, essas pessoas ficam naquela coisa de deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E no fim a gente esquece de colocar os objetivos, né? Pontuar, então voltar para o centro, não, o que eu quero mesmo? A gente está no final do ano agora, né, dezembro, todo mundo fazendo festas de comemoração, confraternização, e aí o povo mete mesmo o pé na jaca falando em termos de alimentação, e aí se fala no mês de janeiro, naquele mês de metas. Então parece que o mês de dezembro, esse mês que a gente está, as pessoas meio que deixa a vida me levar porque está acabando. Agora é um mês que precisa ser vivido. Né? E aí a gente fala nessa questão da saúde. O que no meio de tanta comemoração, de tantos docinhos, tantos salgadinhos, tantas gordices, como é que a gente pode estabelecer um estilo de vida saudável? Eu acho que o principal, assim, uma das questões para uma vida longeva é se socializar. E eu acho que dezembro é justamente isso que você acabou de falar, socialização. Encontros, né, com pessoas que às vezes você não viu o ano inteiro, você vai encontrar no final do ano, família, no Natal, Ano Novo, enfim. Então, assim, colocar o pé na jaca é normal. A questão toda é, nesse meio tempo, você conseguir beber muita água, que é uma coisa tão simples, mas muita gente não faz, porque isso ajuda a desintoxicar. Então, você vai comer a mais do que você está acostumado, bebe água. Faz, né, escolha coisas que te fazem bem. As pessoas meio que vão no automático e não pensam no que estão comendo. Então, se você puder comer verduras e legumes mais do que você está acostumado, ou junto com isso, eu costumo falar que é ruim quando a gente faz uma alimentação onde tem muitas restrições. Eu prefiro sempre sugerir para os meus clientes, adiciona, vai comer alguma coisa que é muito gordurosa, enfim, que você sabe que não te faz muito bem, come a mesma quantidade de salada. Que aquilo lá vai ajudar no meio do caminho a fazer uma desintoxicação de alguma forma, entendeu? É porque a restrição, você consegue ficar com ela por um período, mas não é algo sustentável, né, Paty? Essa eu acho que é a grande dificuldade das dietas,
de tudo que as pessoas se Exato. propõem, né? Eu acho que, assim, o conhecimento é a coisa mais importante que a gente tem que ter. Por isso que o meu trabalho é justamente esse, passar esse conhecimento. O que é alimentação saudável? Né, as pessoas se enganam muitas vezes. Não sabem, a gente tem uma cultura que fala em caloria o tempo todo. E, na verdade, a caloria é o de menos. A gente precisa pensar em desinflamar. Né? Caloria boa e caloria ruim, né? Aquela coisa... Então, assim, se você come um abacate que é bem calórico, só que é muito nutritivo, não tem problema nenhum. Não precisa sair correndo pelas quadras, assim, fazer uma maratona, açúcar. não. Abacate salgado. Com açúcar não vale. Mas, assim, eu acho que principalmente, assim, nesse final de ano, acho que beber muita água, porque as pessoas têm a tendência a beber álcool um pouco mais, né? Vai pedir aquela caipirinha, põe açúcar ao invés do adoçante, porque adoçante é altamente inflamatório, né? Esses adoçantes artificiais. Você falou sobre alimentos inflamatórios, né? Eu acho que agora é um ponto importante a gente abordar, Paty. O que seriam esses alimentos inflamatórios? Tá. Adoçante é um inflamatório? É um deles. Adoçante. O açúcar, a gente sabe que ele é inflamatório, né, nos alimentos processados. Mas a questão é que, como as pessoas ficam muito preocupadas em calorias, elas vão para o adoçante o tempo todo. Só que ele é mais inflamatório ainda do que se for um açúcar adicionado, por exemplo, num cafezinho, né? Então, assim, o adoçante e tem outros vários que são bem polêmicos, mas eu vou citar alguns aqui. A gente tem o trigo, né, que tem o glúten, a carne vermelha, o amendoim, leite e derivados. Então, assim, são alguns dos que a gente sabe por pesquisas que, dependendo da pessoa, ela vai ter mais ou menos reação a esses alimentos. E a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar sobre alimentação saudável e felicidade. Nós voltamos já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é vida saudável. Eu converso com a Health Coach Paty Ferraz. Paty, a gente estava falando no bloco anterior sobre alimentos que inflamam e como eu posso saber se o meu corpo está inflamado? Que sinais o corpo dá de que há uma inflamação? Tem vários sinais e principalmente aqueles sinais que a gente às vezes ignora. Tipo uma dor de cabeça que ela é recorrente, dores de estômago, doenças crônicas, né, que vêm, problemas de pele, né, o nosso intestino, problemas eczemas, isso tudo é uma resposta a inflamações no nosso sistema imunológico, no nosso intestino. E isso é uma das questões que eu fui a fundo estudar, a conexão intestino-cérebro, porque justamente as inflamações, elas tanto vão afetar a parte externa, quanto interna e até questões como depressão, Alzheimer, vêm dessas inflamações silenciosas. E elas são decorrentes de uma disbiose, né? Uma disbiose, estou sendo muito específica, mas a disbiose ela vai dentro daquela população de micro-organismos que vivem no nosso intestino e que ela desequilibra. E pensa assim, tem os bichinhos bons e os bichinhos ruins. A gente depende deles para viver. Mais ou menos 1,5 kg deles vivem no nosso intestino. E aí, o que a gente precisa pensar é que precisa existir mais dos bons do que dos ruins. E como que a gente faz isso? Quando a gente se alimenta bem, quem vai crescer lá dentro são os bons. Os ruins vão crescer se a gente comer muito alimento processado, muito ultraprocessado principalmente. E aí acontece um desequilíbrio, essa membrana intestinal acaba abrindo, estou sendo bem crua que é. E aí, nosso sistema imunológico, que é 90% no nosso intestino, começa ali, começa a criar uma inflamação. E esses sintomas, como eu falei no começo, como dores de cabeça recorrente, diarreias, constipação, tudo isso são sinais do corpo que pode haver uma inflamação silenciosa. E aí a gente está falando de causadores sendo sempre os alimentos. Isso. Além dos alimentos, existe o estresse, né? Então, se a gente tem uma conexão intestino e cérebro, assim como eu passo por um momento muito estressante, eu posso desequilibrar isso tudo, com alimentação eu também, tá? Então, a gente tem que entender, que nem eu falei no começo, é tudo é um quebra-cabeças,
né? Não é só alimentação. Tem muita gente que se alimenta muito bem, mas tem problemas também porque é muito estressado, ou não faz atividade física, ou uma pessoa que não tem relacionamentos. É o que a gente falou no início, né? A felicidade atrelada, corpo, alma e espírito. Exato. Isso tudo tem que prestar atenção nesses três, Tudo. nessas três partes do ser humano, né? Essas são as três partes que compõem. Agora você escreveu um livro, é isso? Fácil de engolir? Isso, exatamente. O que é fácil de engolir aqui, Paty? Eu Comida fiz questão- saudável é fácil de engolir? Na verdade, esse livro surgiu depois que eu fiz esse estudo mais profundo da relação a questão intestino-cérebro, porque tudo isso surgiu na minha vida por conta do meu marido, que teve uma doença séria, e eu fui atrás, né? Foi um câncer, eu fui atrás de processos que pudessem ajudar na recuperação e na cura. Cheguei nesse conhecimento todo e eu resolvi que eu queria passar para as pessoas de uma maneira fácil. Por isso que eu pus fácil de engolir, porque ele é muito rápido, muito didático. E, inclusive, no final tem receitas de smoothies, que são aquelas vitaminas que a gente faz super nutritivas, né, para justamente ajudar as pessoas a entenderem o que é uma inflamação silenciosa, o que significa essa questão intestino-cérebro e como você pode se cuidar para ter uma vida mais saudável e mais feliz, porque a gente fica muito mais bem-humorado se a gente se alimenta direito. Tem essa ligação, né? A gente Tem. fala, às vezes, aquela pessoa está enfesada, está sempre de mau humor. O que quer dizer isso, falando em termos fisiológicos? Pensa assim, o enfesado, muitas vezes, é aquele que realmente retém as fezes, o constipado. Quando você retém isso dentro do seu corpo, essas toxinas que deveriam ir embora, elas vão sendo reabsorvidas pelo corpo. E as toxinas, elas realmente pesam, atrapalham o nosso processo, né? Elas oxidam o nosso corpo. A gente vai morrendo devagar, as células vão meio que se oxidando mesmo, né? Então, assim, quando eu falo para as pessoas, você fez cocô hoje? Isso é uma pergunta que eu costumo fazer para os meus clientes, é muito importante. Inclusive, no livro tem um quadro dos tipos de cocô, né? E justamente é uma questão que as pessoas às vezes não param para pensar, mas é uma questão a ser observada, porque ali tem muita informação. Então, quem não vai no banheiro todo dia tem um problema. É importante ir todo dia. Porque é normal ir todo dia. Esse é o normal, entendeu? E o enfesado normalmente é aquele que não vai no banheiro todo dia. Agora, não quer dizer também que quem vai várias vezes ao dia é o mais feliz. Não, também não. Também não. Que também é um problema. Que também é um problema. O normal é de até 3 vezes por dia, tá? Isso a gente entende como sendo normal. Aí depende da consistência, né? Aí tem uma série de outras questões. Mas ele é um ponto a se observar, né? E eu falo bastante disso também aí, porque as pessoas pouco, às vezes, dão atenção, né? Você consegue identificar tipos de doenças através dessa técnica? Na verdade, tipos exatos não. Você sabe detectar se existe uma inflamação ocorrendo ou não, entendeu? Se tem algum desequilíbrio ou não. Então, é mais por aí. É mais um sinal para você falar, opa, está acontecendo alguma coisa, é melhor eu ver com o meu médico, enfim, checar. Você falou várias vezes, Paty, sobre essa importância de se equilibrar o microbioma do intestino. Uhum. Como isso é possível fazer? Só através de alimentação? A alimentação, atividade física vai fazer diferença também, porque ela ajuda a trabalhar o nosso metabolismo. E tem uma questão que eu acho bem legal falar, que são os alimentos probióticos e os alimentos prebióticos. O que são? Os probióticos são os alimentos que já vêm com, que são os alimentos vivos, digamos assim, né? São alimentos que têm colônias de bactérias boas, né? Você pode tanto comer, ingerir, você faz em casa, sabe? São alimentos ancestrais, inclusive. O chucrute, do alemão, kimchi, do coreano, tempê, o kefir, rejuvelak, uma série deles que são ancestrais, que a gente pode fazer na nossa casa, que são maneiras baratas de você ingerir esses probióticos, não necessariamente indo na farmácia comprar a cápsula de probiótico, porque isso também é possível, né? Só que ali existem os probióticos que estão naquela cápsula, são aqueles que estão listados na caixinha. Quando você faz um em casa, a gente chama de fermentação selvagem, aí tem vários tipos. E o que faz o seu microbioma ser saudável ou não também é a variedade de bactérias que você tem lá dentro, tá? Isso dos probióticos. Isso.
Os prebióticos são os alimentos para esses bichinhos que já estão lá dentro. Então, por exemplo, banana, são fibras insolúveis. Banana, o alho poró, enfim, uma série deles que você ingerindo, você mantém mais tempo esses probióticos, bactérias boas, que estão lá dentro. Existe algum tipo de alimento que pode neutralizar a ação dos probióticos? Neutralizar, Ou eu seja, acho algo que um alimento que seja maléfico. De repente, eu comi uma banana que está me ajudando, mas se eu comer na sequência da banana um outro alimento, isso neutraliza. Não existe Não, eu isso. desconheço. O que eu sei que desequilibra tudo são os antibióticos, que muitas vezes são necessários, né? Sim. Muitas vezes são necessários e, assim, acho que é importantíssimo as pessoas irem ao médico para saber se realmente é necessário ou não. Mas, quando você toma antibiótico, você acaba desconstruindo essa flora, né? Você mata os bons e os ruins. Por isso que é muito comum as pessoas terem diarreia durante uma série de antibióticos que você está tomando, ou logo na sequência ficarem doentes de novo, porque como a gente tem um sistema imunológico muito focado ali dentro do intestino, você matou tudo de bom e de ruim. Então, aí às vezes tem aquelas doenças decorrentes, ficou de novo, né? Recaída, exato, essa é a palavra. Então, eu sempre sugiro, eu falo assim, tomou antibiótico, logo na sequência, vai cuidar. Toma um probiótico, enfim, selvagem desses, né, que pode ser o missô, isso tudo que eu falei antes no chucrute, faz em casa e volta para popular essa flora de uma maneira boa, saudável, saudável. Que vai te fazer a gente feliz. vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre vida saudável. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é vida saudável e sobre isso eu converso com a Health Coach Paty Ferraz. Paty, a gente está falando sobre como tornar a vida saudável, como que a alimentação interfere no bom humor das pessoas. Eu gostaria agora de falar sobre o estresse. O estresse também afeta o intestino? Afeta. O intestino afeta a cabeça? Qual que é essa ligação? Então, tem muita gente que fala que o nosso intestino não é o segundo cérebro, é o primeiro cérebro. Porque muitas coisas acontecem daqui para cima. Mas, enfim, são pesquisas que estão sendo feitas muito interessantes. Mas pensa, vocês já devem ter passado por um momento estressante que dá aquela dor de barriga e você tem que correr para o banheiro, né? Então, assim, realmente, ele acontece através de um nervo que liga o cérebro ao intestino, que se chama nervo vago, e as informações elas vão se comunicando daqui para baixo, assim que acontece. A gente tem uma produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade, que acontece 90% no nosso intestino. Então, imagina que ela vai acontecer através dos subprodutos dessas bactérias que estão ali digerindo o nosso alimento. Se a gente come alimento mais saudável, essa produção de serotonina vai acontecer muito mais facilmente. Então, você vai ficar mais feliz e mais tranquilo, né? E eu acho que tem uma outra questão importante do estresse, que além da alimentação, o esporte, ele ajuda demais. Sim. Né? Porque ele ajuda a liberar as emoções, né? A liberação de hormônios, enfim. Tudo isso integrado com uma alimentação saudável é essencial. Algum tipo específico de esporte? Eu acho que o esporte que você precisa fazer é aquele que você mais ama. Porque eu escuto assim direto, mas eu adorava dançar quando eu era pequena. Volta a dançar. É a pessoa sedentária, não... Então, assim, às vezes a gente cria aqueles padrões, precisa fazer tal coisa. Não, vai fazer o que te move, o que te faz realmente levantar da cadeira e falar, não, cara, eu quero nadar, eu quero surfar, mas volta a fazer, né? Eu acho assim, tem uma questão muito séria que a gente às vezes esquece, que o nosso corpo é o nosso templo. A gente vai ficar com ele até o resto da vida, né? É o nosso companheiro diário. É isso aí. E assim, cuidar dele é essencial. E às vezes a gente está mais preocupado em cuidar do outro do que da gente, né? Não tem muito disso, mas porque não dá tempo, não sei o quê. Eu costumo falar que não existe falta de tempo, existe falta de foco. Falta de prioridade, exatamente. Exatamente, é prioridade. O que é importante para você, né? Exato. E como é que você vai ajudar o outro se você não está bem? Não é assim? Agora, quando a gente fala de alimentação saudável, especificamente, a gente também toca num ponto importante que é o bolso, né? Quando a gente fala de alimento orgânico, são alimentos mais caros, realmente.
como é que a gente vai burlar isso? Ou trocar, né, de repente, a forma de pensar. Porque eu compro sem ser um alimento saudável, compro esse que é mais barato, mas de repente eu vou gastar no remédio. Exato. Lá no final da vida a conta vem. Às vezes não é nem no final da vida, é bem antes. Eu acho assim, existe sim um estigma em cima disso. E realmente é você aprender aonde você vai investir. Então assim, você vai fazer uma feira, você tem um custo. Você vai comprar embutido, você também tem um custo alto. Mas a sensação, a percepção de que comendo um embutido vai me encher mais do que comer uma salada, por exemplo, é muito comum, né? E no fim, você está estragando, você está se inflamando ao invés de se nutrir. Então, assim, são quebrar alguns modelos. Você não precisa comer orgânico todo dia. Eu costumo falar, o que você ama comer? Eu amo comer tomate. Todo santo dia eu como tomate. Compre orgânico, é melhor. Isso aí, então, Paty, muito obrigada pelas suas informações. Tomara que ninguém espere até janeiro para se tornar saudável. Aproveite agora dezembro, né? É isso aí. Obrigada, Roberta. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.